Olá! Eu estou aqui de novo para a gente continuar conversando um pouquinho sobre inclusão no trabalho, né? Inclusão das pessoas com deficiência. E é claro que muita coisa dessa conversa de inclusão se reflete para a diversidade como um todo, né? Mas hoje nós vamos tratar alguns pontos específicos aqui sobre legislação. Meu nome é Laila Vilela, o Laila com H no final, e peço que você siga lá no meu Instagram, porque sempre estou divulgando informações sobre inclusão, sobre ergonomia, e lá também vou levar para vocês informações sobre o lançamento de certos cursos, algumas coisas que virão por aí, tá? Então me segue lá que a gente sempre vai ter informação novinha para você. Hoje nós vamos tratar um pouquinho aqui sobre o arcabouço legal, tudo que tem na legislação brasileira que é importante a gente conhecer, né? Porque, gente, um dos princípios fundamentais do direito é que a gente nunca pode dizer que desconhece, né, para justificar o descumprimento de alguma questão legal, tá? Então, olha só que importante isso. A gente tem que saber que a legislação de deficiência ela é bem ampla, né, de garantia dos direitos. A gente começa, basicamente, com a Constituição Federal lá em 1988, né, quando o Brasil equipara os direitos a todas as pessoas, né, dentre outras coisas. Esse é o ponto fundamental. Então, os direitos fundamentais de todos os cidadãos são os mesmos. Direito à vida, à educação, à saúde, ao trabalho, né? Então, é por isso que a gente não pode deixar passar essa questão da convenção. Em 89, veio a Lei 7.853, uma lei que foi especificamente voltada para as questões das pessoas com deficiência também. Né? Muita coisa que está lá ainda tem bastante importância, ela continua aí sendo um referencial para nós. Em 91, teve a incorporação lá, na verdade, vem a Lei 8.213, lá de 91. Essa lei, gente, é uma legislação previdenciária. Ela trata lá dos benefícios de um monte de coisa. Mas essa lei, interessante a gente saber disso, é ela que é a tal lei de cotas que a gente tanto fala sobre as cotas no trabalho. Só que o que é interessante, a lei não é a lei toda que trata disso, não. Ela só tem um artigo lá, que é o artigo 93, com seu parágrafo, que trata da questão da inclusão. Ah, mas por que essa coisa das cotas está lá na legislação previdenciária? Que inicialmente essa proteção, essa ação afirmativa aí, era para as pessoas reabilitadas que não conseguiam, né, se reintegrar ao trabalho de alguma maneira. E isso foi estendido posteriormente às pessoas com deficiência também, porque é a mesma experiência, né? Então, a gente ainda tem empresas que são bastante restritivas. Então, nos momentos de seleção, elas querem sempre aquele pensamento lá, o mais apto, o mais capaz, né? Então, as pessoas que têm algumas limitações, e esse é o princípio, né, da pessoa com deficiência, do reabilitado, que exista alguma limitação de funcionalidade. Essa limitação, gente, ela não é de jeito nenhum para ser um impedimento para fazer as coisas, porque o adequado é a gente adaptar o trabalho às pessoas, né? E aí, é por isso que existem essas ações afirmativas nesse sentido, tá bom? Depois veio o decreto 3298, só lá em 99, que diz que o Ministério do Trabalho, né, a Auditoria Fiscal do Trabalho, que deveria fiscalizar essas cotas. Depois veio a LBI que reforçou isso. O decreto 3298, ele foi um referencial para a gente por muito tempo, para um ponto importante que é o quê? Caracterização da deficiência. Só que, depois a gente vai ver melhor os detalhes da legislação, que hoje em dia a gente não pode usar o decreto 3298 pura e simplesmente. Por quê? Ele só trata do corpo. Lembra que eu comentei com vocês que o conceito atual, ele tem que entender o corpo em interação com as barreiras, né, com o ambiente que a pessoa vive. Então, esse decreto ele já tem muita coisa ultrapassada que a gente vai conversar aqui no próximo momento também, tá? Depois veio o 5296, em 2004, que fez algumas alterações, principalmente em relação à deficiência auditiva e tudo mais, porque as regras eram muito leves, vamos dizer assim, né? Então, qualquer alteraçãozinha auditiva que a pessoa tinha, até pela idade, acabava entrando para essa caracterização, para a cota de pessoas com deficiência no trabalho. O que não é justo, né? Porque a ação afirmativa ela tem que ser para quem realmente precisa. Então, se a gente coloca pessoas que não precisam, a gente tira o espaço das demais pessoas, né? Porque, infelizmente, ainda não é uma coisa natural contratar a pessoa com deficiência. Tem que existir ainda lei para isso, tem que existir fiscalização, que eu espero que um dia realmente isso seja natural, que todo mundo contrate pessoas com deficiência, muito além desses percentuais da cota e tudo mais. Eu acredito nisso, que a gente vai chegar lá nessa sociedade inclusiva de verdade, né? Depois a gente teve umas instruções normativas que são o quê? São dispositivos mais internos lá dos auditores fiscais do trabalho. O que essas instruções fazem? Elas dizem como deve ser feita a fiscalização
de inclusão de pessoa com deficiência. A primeira foi lá em 2001, número 20, porém ela já foi revogada. Em 2012 veio uma nova versão, a IN 98. Por que veio, gente? Muita mudança na legislação e as coisas têm que se atualizar, né? E depois, posteriormente, agora em 2021, veio uma nova, que é a 133, porque houve o quê? Um compilado de instruções normativas que existiam lá da fiscalização, e ela entrou nessa praticamente a mesma coisa, com pequenas alterações, né? Mas para que a gente tem que saber dessas instruções normativas? Se quiser saber como que a fiscalização age em relação a esse tema, tá? E está disponível na internet para consulta para quem quiser. A gente teve, gente, nesse período aí também, em 2009, um momento muitíssimo importante, foi quando o Brasil assinou a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O que tem de importante lá? A Convenção da ONU, ela traz diretrizes gerais de todos os direitos das pessoas com deficiência. E o Brasil fez isso com um procedimento bem especial, tornando a Convenção uma parte da nossa Constituição. Então, assim, além de prestar contas, né, para a OMS, para a ONU, né, onde a gente faz a assinatura da Convenção, a gente tem que prestar contas também aqui, em relação à nossa lei, porque ela faz parte da nossa Constituição hoje. E aí, o que é interessante observar? Ela trouxe também uma grande mudança conceitual sobre a deficiência, que nós vamos explicar isso direitinho numa próxima vez aqui, tá? A gente tem algumas legislações importantes também, que vêm para quê? Como a Convenção traz diretrizes gerais, a gente tem que ter leis que vão fazer o quê? Destrinchar isso aí e explicar como que nós vamos cumprir essas diretrizes. E uma dessas foi a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. É a Lei 13.146, que foi publicada em 2015 e entrou em vigor a partir de janeiro de 2016, tá? Muito importante que a gente conheça essa lei, gente. Ela deve ter lá, acho que uns 130 artigos mais ou menos, porque ela é muito extensa. Ela fala de saúde, de educação, né? De não discriminação, de acessibilidade e também da questão dos direitos no trabalho. Tá? E aí, nos próximos encontros, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre cada uma delas para que eu possa dar mais detalhes para vocês de pontos importantes, né? Porque, gente, tem que saber o que existe por aí de obrigação, né? E entender que essas obrigações, elas são um meio de se alcançar o quê? Inclusão de verdade. Que no futuro a gente nem precise mais dessas obrigações aí, tá bom? Então, eu espero vocês na próxima. Até logo.